Aleluia, glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Vamos compartilhar da palavra do Senhor. É muito bom estarmos reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Cada vez que eu ouço a palavra do Senhor, eu sou renovado, né? Sai a canseira, sai enfado, sai confusão. A palavra do Senhor, ela é pura, né? E quando nós ouvimos Deus falar conosco, nosso coração, né, explode um calor, um fogo no nosso coração, e a nossa mente fica realmente avivada. Lucas capítulo 10, verso 25, Jesus fala a respeito daquilo que é mais importante da palavra do Senhor. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amém, glória a Deus. Então, o mandamento, o resumo da palavra do Senhor é nós termos o amor a Deus sobre todas as coisas. E isso acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus no nosso coração, o nosso coração se enche de amor, do fogo do Senhor, da alegria do Senhor, e aí nós entendemos que nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e traz a palavra de transformação para a nossa vida. Amém? E por isso nós passamos a ter vários comportamentos, várias atitudes, passamos a mudar a nossa vida de maneira que o amor a Deus, ele seja o mais importante. Amém? E por quê? Porque disso vai ser nossa força de vitória em todos os aspectos da nossa vida. Eu gosto muito deste louvor, Vida e Verdade, Fala assim muito ao meu coração. É maravilhoso quando nós cantamos, nós sentimos que realmente para nós Jesus Cristo é o melhor da vida, E quando nós percebemos isso, muitas pessoas ouvem isso, mas não compreendem. A gente só vai compreender quando a gente consegue ouvir o amor de Deus, Deus falando no nosso coração, Deus falando na nossa mente, e assim nosso entendimento é aberto e nós passamos a compreender e buscar uma conversão, ou seja, voltar ao nosso Criador. A conversão é voltar ao Criador, voltar à origem, amém? Voltar em meio às dificuldades. Nós vamos estar falando hoje sobre Juízes capítulo 7, que fala sobre Gideão. E Deus mandou juízes, porque depois que o povo estava na terra prometida, ele se desviou de ouvir e de buscar a Deus sobre todas as coisas. E eram estabelecidos líderes, libertadores, para que o povo voltasse ao seu primeiro amor, a amar a Deus. Amém? Então, onde nós estivemos no Café de Pastores, onde foi compartilhada a palavra, que nós temos o direcionamento daquilo que Deus vai fazer durante o ano, e a palavra para o ano é sobre celeiros, Ou seja, aquilo que é importante para nós armazenarmos no nosso coração, celeiros de Deus. E aquilo que nós abrimos o nosso celeiro, ou seja, aquilo que nós abrimos o nosso coração para entregar para outros, para que haja transformação de vida. E um dos primeiros temas de janeiro foi o trigo, a importância do trigo, que fala sobre a humildade, porque Jesus Cristo ele foi
humilhado, né, ele foi humilde de coração, e tentaram, né, fizeram de tudo para ele ser humilhado. Ele foi açoitado, ele foi cuspido, falaram mal, inventaram mentiras, tudo isso para menosprezar, né, a vida e a obra de Jesus. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou e vivo está. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, é o nosso resgatador. Ele nos resgatou da morte e do mal, amém? Então, aí essa palavra de Gideão, né, ela fala sobre, nós vamos falar sobre a cevada, né? A importância da cevada. A cevada, assim como o trigo, também ela é feita, ela é instrumento, é um alimento para fazer o pão, né? Então, aqui, quando a gente vai ver esse texto, fala sobre a cevada, né? Juízes capítulo 7. Opa, muito obrigado, irmão. Aí sim. Agora eu tenho minhas anotações, para quem não percebeu, eu estava sem minhas anotações, porque a gente está com um probleminha aqui na internet. Disse o Senhor a Gideão, capítulo 7, verso 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Né? Então, Deus chamou a Gideão e juntou-se bastante povo, ou seja, 10.000 pessoas. E dessas 10.000 pessoas foi separado, né? Foi separado e ficou apenas 300. Por quê? Porque Deus disse assim, olha, é muito povo que está com você, e o livramento virá pelas minhas mãos. Né? Então, para que você, né, e o povo não considere que foi a sua própria força que livrou, né? Eu vou só livrar contra esse exército que eles estavam sendo roubados, saqueados, né? Na época da colheita dos trigos, de todos os alimentos, vinha os midianistas e outros amalequitas de outros povos, vinham em bandos, né? E saqueavam no momento da colheita. Então, era muito importante que Deus livrasse para que no momento da colheita você não ficasse de mãos vazias, né? E assim, Deus fez um trabalho explicando para Gideão que ele seria liberto, né? Que o povo seria liberto através das mãos de Gideão. E aqui nós vamos ver versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço para o arraial, e ouvirão o que dizem. E assim, pois fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu com ele o seu moço, pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que um certo homem estava contando o seu sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho, eis que um grão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu ao encontro da tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou para cima e para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianistas e todo este arraial.
Aleluia, glória a Deus. Então, aqui Deus faz, né, apesar de toda a ordem e aquilo que estava Deus falando para Gideão, ele não entendia, né, ele ainda estava com muito receio de ir para a batalha, agora que o exército dele era de 10.000 para 300 pessoas, contra uma multidão, né, enorme que estava num vale, midianitas, amalequitas e ainda camelos, né, ou seja, homens que estavam ali com um exército preparado para a guerra, né, e como é que ele ia com 300? Né? Mas aí Deus falou assim, olha, para que você tenha certeza que Deus já entregou, né, Deus já fez algo, vá até lá e ouça aquilo que vai acontecer. Então, Deus mostrou, levou eles até uma tenda, onde estavam dois, né, soldados conversando, e um dizendo que tinha tido um sonho. Né, e o outro deu a interpretação. E o sonho que foi dado é um pão de cevada que rodava o arraial dos midianitas. E veio ao encontro do comandante. Então, é interessante nós vemos assim, por que um pão de cevada? Né? A cevada era um alimento, assim, um cereal muito importante, né? Ele auxilia o crescimento, é um sistema, ele é antioxidante, ele ajuda na imunidade, né, do corpo, ele ajuda para fazer o pão sem fermento e ele também é um alimento mais barato. Né? E isso é muito interessante. Né? A cevada é um alimento, né, que ele pode ser plantado, né, numa época de chuva e numa época de seca, ou seja, permite que haja mantimento o ano todo. Né? E Gideão, como é que Gideão foi chamado? Né? Quando a gente olha lá em Juízes capítulo 6, o anjo do Senhor, no verso 11, o anjo do Senhor aparece a Gideão, debaixo do carvalho, e ele diz, né, a Gideão, no verso 12, diz, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Né? Porque ele estava lá malhando o trigo no lagar, né? Ou seja, ele estava pegando o trigo que ele tinha colhido e para poder fazer a colheita, o processo era malhar o trigo, né? Para deixar ali os grãos prontos para serem moídos. E ele estava fazendo isso no lagar, onde era um lugar de fazer para amassar as uvas. Então, ele não estava fazendo no lugar apropriado, mas ele estava trabalhando muito para garantir o alimento, de maneira que os midianitas não roubassem aquele pão para a família dele. Amém? Então, ele estava trabalhando para o alimento da sua família. E ele foi chamado por Deus. Né? Ou seja, ele estava cuidando daquilo que era mais importante. Né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E ao próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo a ti mesmo, você precisa amar a sua família, você precisa trabalhar pela sua família, você precisa trabalhar para ganhar o pão e o alimento. Né? E o alimento, ele é a arma de vitória contra todos os nossos inimigos. Por isso, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Então, a forma de Deus mostrar a verdade para o mundo é totalmente diferente do raciocínio do mundo. Então, para a vitória contra os nossos inimigos, quem Deus mandou? O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Né? Que a sua palavra alimenta a nossa alma. Então, o pão é muito importante. Nós trabalharmos pelo pão de Deus, para recebermos o pão de Deus, é o mais importante da nossa vida.
né? Então, além de você pensar e trabalhar para o sustento físico da sua família, você precisa trabalhar para o sustento espiritual da sua alma, o pão. O mais importante é nós trabalharmos para ganhar o pão, né? Por isso, Jesus... Só vira para cá. Quero, mas não para mim. Senão vai começar a virar folha aqui. Isso, muito obrigado. Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Né? Então, trabalhar pela comida é muito importante, mas não pela comida que perece, mas pela comida que vai sustentar a nossa alma e que vai nos livrar de todos os problemas. Amém? Porque Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então, trabalhar pelo alimento, né, e se esforçar pelo alimento, para obter o alimento correto, o alimento para a nossa alma, é fundamental. E quando nós nos esforçamos para trabalhar pelo alimento, Deus está conosco. Amém? E assim Ele chamou a Gideão porque ele trabalhava pelo alimento, né? Mesmo com toda a luta, com toda a dificuldade, com toda a situação de opressão, ele não deixou de lutar pelo alimento. E quando essa visão aparece, um pão de cevada, né? Olha só como o sonho foi. Tive um sonho e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial e ele, né, em outras traduções dizem, e ele veio rolando dos montes e deu de encontro à tenda do comandante. Ou seja, né, a palavra vem do alto, né? Então Deus falou para Gideão e os 300 subirem no monte, e aquele monte ele fazia uma curva, né? E tinha um grande vale, e o exército inimigo estava naquele vale, e ele subiu ao monte, né? Então, Deus mostrou que, para Gideão, que ele ia estar ali cercando, e do alto ia vir a vitória contra os inimigos. Amém? Estão entendendo? Né? Então, a importância de a gente entender que o alimento vai fazer a transformação na nossa vida. Então, a vitória que Deus deu foi tremenda. Vamos ler essa passagem que continuou ali. Juízes 7, verso 14, né, a resposta. Respondeu-lhe o companheiro e disse, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Então a interpretação do pão de cevada era o quê? A espada. Então para o inimigo, o pão é uma espada. Ou seja, a arma que vai derrotar o nosso inimigo é o pão, é a palavra. Amém? E a palavra é que causa confusão no arraial do inimigo e a destruição do inimigo. Por isso, nós precisamos mantermos firmes diante da palavra de Deus. Amém? Então, aí houve uma transformação em Gideão. O verso 15 diz, tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou. Ou seja, ele adorou a Deus, reconheceu que todo o poder pertence ao Senhor, e Ele move os corações e exércitos, e o Senhor é conosco. Amém, irmão? Por isso você pode estar confiante em Deus em meio a grandes dificuldades, em meio a situações onde você se sente cercado, você pode confiar em Deus e na sua palavra. Amém? Por isso Deus preparou para que nós recebêssemos e ouvíssemos as promessas.
né? A promessa de Deus, para quê? Para que você confie em alguma coisa maior do que a sua disposição de lutar pelo pão. Amém? Na promessa que haverá multiplicação. Na promessa que o Senhor, Ele vai trazer a provisão. Amém? O Senhor, Ele se manifestou ao seu povo como o Senhor que vai prover, né? Deus manifestou-se a Abraão, prometeu-lhe um filho, e depois pediu, né? Depois quando Isaac havia crescido, Deus lhe pediu o filho. Assim, Abraão foi ao monte Sião, para o monte Moriá, para oferecer a Isaac. E aí Isaac perguntou: estou vendo aqui a lenha, todos os preparos, o cutelo, tudo para o cordeiro, mas cadê o cordeiro? E Abraão respondeu: no monte do Senhor Ele proverá. Amém? Né? Então, por quê? Porque aquilo que é necessário, no momento que for necessário, Deus proverá. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Ele é o Deus da provisão. Aleluia. E a primeira provisão na nossa vida é o alimento, o pão. Né? Então, por isso, a palavra de libertação, a palavra que Deus vai lhe dar para a vitória, né? Ela é dada para nós e assim nós recebemos uma transformação. Né? Por isso nós esperamos. E aqui foi a palavra que Deus deu a Gideão para levar a vitória. E Deus disse: olha, você vai com 300 só. E aí Deus deu para ele o direcionamento. Né? Então ele adorou ao Senhor. Então no momento de maior dificuldade, ele fez o quê? Adorou a Deus. E ele recebeu a resposta. E aí ele tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então ele repartiu os 300 homens em 3 companhias e a cada um colocou nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas nele. Né? Olha só, né, a estratégia dele. Então ele colocou, separou em 3 turmas de 100 homens, né, com os cântaros e com as trombetas. Então eles ficaram no monte e soaram as trombetas. E aí lá debaixo do vale dava para ver o quê? Né? Um monte cheio de soldados, né? E ouviram as trombetas soando naquele vale, perturbou totalmente aquele exército, né, que foi pego de surpresa. Né? Ou seja, o coração daquele povo, daquele exército, já estava totalmente atribulado, já estava entregue, porque Deus já estava operando. Amém? E ali ele disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, todos comigo estiverem, então vós também tocareis a trombeta vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Então, pôs Gideão e os 100 homens que estavam com eles às imediações do arraial, ao princípio da vigília média. Isso aqui é 3 horas da manhã. Havendo pouco mais tocado as guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias de trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada do Senhor e por Gideão.
E assim eles permaneceram naquele lugar, né? Ao que todo o arraial começou a correr e a gritar e a fugir. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, em Betseba, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então, vocês entenderam o que aconteceu? Na hora que tocou as trombetas, começou um tumulto lá embaixo entre o exército inimigo e eles começaram a lutar entre eles. Não foi Gideão descendo que matou aquela multidão. Foi o inimigo ouvindo as trombetas do Senhor, né, vendo as tochas e o barulho que soltou dos cântaros quebrados, né, fez aquela confusão, né, Deus mexeu no coração daquele povo para que ele ficasse com medo e explodisse em ira um contra o outro, porque ali eram vários povos, né? Estava ali amalequitas, midianitas, né, e outros povos do Oriente. Então estava uma mistura. E aí começou o quê? Uma guerra entre eles, né? E eles começaram a fugir e se matar. Ou seja, o poder de Deus, quando nós nos dedicamos àquilo que é mais importante. Amém? Nós nos dedicamos ao alimento da alma, né? A receber o alimento para a nossa alma. E recebemos o alimento para o nosso corpo, né? A importância de nós nos dedicarmos assim, e a vitória vem. Amém? Então, quando você dedica a sua vida, estabelecendo as prioridades corretas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né, de todo o teu entendimento, acima de todas as coisas, acima do seu medo, acima da sua vontade, acima das adversidades, né, busque ao Senhor e permaneça firme, independente da adversidade. Então, essa situação, nós vemos o quanto Deus trabalhou no coração de Gideão, porque Gideão não estava pronto para fazer aquilo que ele precisava fazer. Mas o Senhor o chamou e foi dando as palavras, né, conforme Deus vai conversando, vai quebrando todo o medo, todos os temores, vai transformando para que nós consigamos vencer. Amém? E aqui, uma das coisas que é muito difícil para o ser humano, é uma coisa que chama-se procrastinação, né? A gente deixar de fazer aquilo que é importante, ou tornar aquilo que é mais importante, colocar na última lista da nossa vida. É uma coisa que o ser humano enfrenta muito, por quê? Porque ele tem dificuldade, ele sabe que aquilo é mais importante, mas ele não se sente preparado, e ele deixa para a última prioridade da vida dele. Né? Apesar de ser o mais importante, por causa das emoções, né, aquilo atrapalha, né, e ele não consegue fazer aquilo que é mais importante. Né? É um problema que eu tive, né, vou dizer que eu tenho, agora eu não tenho mais, né, de procrastinar, né, porque está aí minha esposa que não vai me deixar dizer que... Né, mas, por exemplo, né, vamos falar na adolescência, lá na escola, dia da prova. Qual é a hora certa para estudar na hora do dia da prova? Eu estudava muitas vezes, faltando 20 minutos para começar a prova. Né? Então, por quê? Por causa eu ficava
tão nervoso que eu não conseguia estudar antes. Eu ficava lá tentando, mas não entrava na cabeça. Aí, quando chegava na hora da prova, eu começava assim, ó. E olhava para cá, e voltava para cá, e voltava, e olhava, né? Porque o desespero, sabia que era uma coisa importante, né? Mas por falta de equilíbrio emocional, né? De você buscar e se acalmar e se dedicar para fazer antes, aquilo que te mais causa dificuldade emocional para você controlar, ele vai ficar para onde? Por último, porque ele passa a ser o mais difícil, né? Então, a gente joga para a última coisa. Então, eu vou fazer todas as coisas mais fáceis aqui, só que a gente acaba fazendo um monte de coisa mais fácil e só não faz o quê? O mais importante. Né? E aí, na hora do mais importante, nós começamos a ficar nervoso, né? Ficar com medo e ficar paralisado. Né? E aqui, Gideão foi chamado por Deus, né, para dar a liberdade para ele e para todo o povo. Isso era o mais importante. Mas aí ele começou a se preocupar. Não, espera aí, se o Senhor falar comigo, então vamos colocar primeiro aqui, ó, eu vou colocar a lã, e se chover só na lã, então o Senhor falou comigo. Aí ele começou a se preocupar com um monte de coisa que não era o principal. Né? E assim, Deus foi falando com ele, e deu ainda, depois de todas as coisas, Deus ainda deu esse sinal de ele ir até o lugar onde iam contar um sonho, até que o coração dele se acalmou. Amém? Amém? Até a hora que ele entendeu e creu que o Senhor realmente cuidaria de todas as coisas. Né? Então, para que nós realmente façamos aquilo que é prioritário, nós precisamos para a cura da nossa alma. Nós precisamos do pão certo, né? Para que nós consigamos vencer o medo, né? Porque a palavra do Senhor, a luz do Senhor, ela afasta todas as trevas, né? Tira toda a angústia, para que você consiga fazer aquilo que é o melhor para fazer, o mais simples. Né? Quando, muitas vezes, né, alguém está desempregado, né, eu lembro de uma vez que eu fiquei 30 dias, teve uma vez o prévio, né, o meu contrato ia ser encerrado, então eu tinha 30 dias para procurar um novo emprego. Né? E aí eu fiquei procurando, mandando um currículo, falando com um montão de gente, os 30 dias. Aí sabe o que aconteceu? Eu recebi só um retorno no último dia dos 30 dias. Aí no último dia eu tinha a entrevista para fazer que ia garantir a minha alocação. Aí, dormi bem à noite? Acordei muito motivado para sair de casa? Como é que fica o nosso coração? Nós ficamos bastante confiantes que tudo vai dar certo? Né? A gente fica tão nervoso que não consegue falar, não é isso? Pelo menos aconteceu comigo. Pode ser que você se identifique com alguma situação. Né? Mas eu fiquei o quê? Fiquei nervoso, eu nunca falei. Eu já gaguejo um pouquinho, né? Mas eu nunca gaguejei tanto na minha vida. Né? Aí, terminou a entrevista, eu tinha certeza o quê? Tinha certeza que eu não tinha sido aprovado. Por quê? Porque eu estava nervoso de uma maneira assim, né, que eu desacreditei. Eu falei assim, eu não acredito que eu não consegui falar nem metade do que eu devia ter falado, ou devia ter exposto, né,
Porque numa entrevista, né, a pessoa precisa o quê? Sentir que tem segurança, que você sabe fazer aquilo que está sendo contratado. E quando você está muito nervoso, você consegue passar alguma segurança de alguma coisa? Não, né? Por quê? Porque a alma está totalmente abalada. Né? A gente está temendo demais. Né? A gente está angustiado demais. E para ter uma vida simples, né? e próspera, nós precisamos ter o nosso coração em paz. Pronto para enfrentar qualquer circunstância da nossa vida. Amém? E Deus sabe disso, né? Por isso Jesus disse, a paz seja convosco. A minha paz eu dou, não dou como o mundo a dá. Então a paz do Senhor não é a paz do dinheiro cheio, de muitas riquezas, mas é a paz do pão. Amém, irmão? É a paz do pão, é a paz da palavra, é a paz do alimento, né? Por isso Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso que vai acalmar o nosso coração. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e queremos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. E aí você pode dizer com confiança, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? A segurança e a oração para poder dizer hoje. Não é amanhã, né? Mas é hoje. A confiança, mas o pão que você precisa hoje, o pão cotidiano, o pão que você precisa hoje. Né? Porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que você tenha o pão cotidiano. Né? E você pode orar e pedir com confiança. Senhor, eu quero esse pão cotidiano. Eu quero a tua palavra. Né? E assim como o pão celestial, nós precisamos ouvir a voz de Deus quando? Quando que nós precisamos ouvir? Hoje. Amém? Quem precisa ouvir a voz do Senhor hoje? Amém? Por quê? Porque é o nosso alimento. É o alimento para a nossa alma. É a maneira que seremos transformados. Amém? Né? Nós dependemos desta palavra. Né? Nós dependemos dessa direção. Né? E assim nós teremos essa vitória. E Gideão, depois que começaram a fugir todos os inimigos, aí ele chamou todos os outros guerreiros, né, para combater. Por quê? Porque tinha que perseguir. E eles começaram a se espalhar, e com 300 já não daria para perseguir os inimigos, né? Porque eles estariam totalmente espalhados. Então, aí ele chamou todos os outros 10.000, né, e outras tribos. Aí eles começaram a mandar avisos, dizendo, olha, pode descer lá, porque os inimigos estão fugindo. Vai lá e acaba com eles. Né? E aí eles começaram a cercar. E aí o exército, que já tinha sido dissipado, né, o exército dos inimigos, aí ele foi sendo aniquilado, né, e sendo perseguido. Né? Mas a vitória veio do Senhor. Amém? Né? E a vitória no momento crucial veio da onde? Da hora que Deus acalmou o coração de Gideão. Né? Então Deus falou várias vezes com Gideão, até a hora que o coração dele sossegou, e aí ele adorou a Deus. Aí ele disse assim, tenho conhecido que o Senhor vai operar na minha vida. Né?
Por isso nós precisamos buscar ao Senhor, né? Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando nós vamos encontrar a Deus, né? Deus, ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Né? Porque na hora que nós desejamos a palavra do Senhor como o pão, como o principal alimento para a nossa vida, aí sim nós vamos ter o pão. Né? E Jesus, ele veio para abrir o caminho para que você tivesse acesso mais fácil. Né? Então, o caminho de buscar ao Senhor era muito mais difícil, mas agora com Jesus é muito mais fácil. Basta crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, entregar a sua vida a Ele, confiar nele de todo o coração e buscar o quê? Ouvir a sua voz. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E isso vai transformar a nossa vida. Grande foi a vitória de Gideão? Sim ou não, irmãos? Né? E a nossa vitória pode ser grande também? Já não é tão confiante assim. A nossa vitória pode ser grande também, irmãos? Amém. Amém. Mas tem muitas vezes que nós dificultamos bastante as coisas para Deus, né? Vou corrigir, né? Para Deus nada é impossível e nada é difícil demais. Amém? Mas nós dificultamos as coisas para nós mesmos. Nós tornamos o caminho até tranquilizar o nosso coração muito mais difícil. Né? Vamos compartilhar o que aconteceu com Ruth e Noemi. Ruth, Ruth capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, verso 1, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi, e os seus filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. E o nome de uma era Orfa e o outro de Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então ela se dispôs, ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porque nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Então, o que aconteceu com esse homem? Esse homem, Elimeleque, ele saiu da terra de Judá, de Belém. Qual é o significado da terra do nome da Belém? Qual que é o significado? Quem que sabe dizer? O que significa Belém? Casa de pão. Casa de pão de cevada. Né? Então, eles saíram da casa de pão
porque estava faltando pão, e eles foram para Moabe, onde não era uma terra das tribos, né, de Israel, não era um lugar para eles. E aí o que aconteceu? Eles morreram lá e sem deixarem filhos, né? E aí morreu o marido e os 2 filhos, e aí Noemi se lembrou, né, ouviu notícias de que Deus começou a abençoar o seu povo novamente lá em Belém. E ela pensou, eu vou voltar para casa. Então, quantas vezes nós tomamos decisões erradas? Não sei se alguém aqui que tomou alguma decisão errada e tomou um caminho errado, né? Foi para uma cidade, para um lugar que não devia ter ido, né? Aí foi lá, né, o que aconteceu aqui com Noemi. Fez todos os planos, mas depois teve que fazer o quê? Teve que voltar. Né? Percebeu que o melhor caminho era voltar. Mas ela tomou a decisão de voltar. Né? E aí, na hora que ela tomou a decisão de voltar, ela chamou as 2 noras e disse, olha, eu vou voltar, então cada um vai agora para o seu povo, e eu vou voltar para a minha cidade, para os meus familiares. Né? Ou seja, ela olhou para o caminho antigo, da onde ela saiu, né, de Belém, e ela teria que voltar para lá. E aí Ruth disse que não queria se afastar. Né? Foi quando a Ruth disse assim, no verso 15 e 16. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que eu te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Né? Então, ela estava ali, Ruth, decidida a continuar servindo ao Senhor e ou seguir o caminho que Noemi tinha dito. E aí, Noemi voltou. Né? E quando eles voltaram, era justamente na época da colheita da cevada. Né? Então, eles voltaram no momento da colheita. E quando é uma situação bem difícil, né, nós reconhecemos quando tomamos uma decisão errada. Né? Às vezes, você já percebeu há muito tempo que você tomou uma decisão errada. É fácil reconhecer que tomou uma decisão errada? Quem já teve essa oportunidade, né, de passar por isso e falar assim, fiz muita besteira. Né? A gente costuma falar isso em voz alta, que nós tomamos decisões erradas. Às vezes alguém mais sabe, além da gente e o Senhor, que nós tomamos uma decisão errada. Né? Às vezes a gente não consegue nem abrir a boca para dizer assim, olha, tomei uma decisão errada. Né? Mas a decisão de voltar é uma decisão difícil. É uma decisão difícil. Né? Mas a gente precisa ver o quê? Se é a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós saímos da vontade de Deus, né? Se nós, quem aconselhou a Elimeleque sair daquela terra e habitar em Moabe? Toda hora a gente vê um texto e alguém tomando uma decisão assim, a gente costuma ver na Bíblia, e buscou ao Senhor, e o Senhor confirmou, e Deus disse para ele, quando Abraão saiu dali de peregrinar na Canaã e foi para o Egito, o Senhor disse, vai ali para o Egito. Né? Então, você vê aconselhamentos. Né?
de Deus. Mas aqui, Elimeleque ouviu alguma palavra de Deus, de conselho? Não. Mas ele tomou uma decisão daquilo que ele achou que era o melhor para fazer, né? Então, o homem toma muitas decisões que ele acha que é o melhor. Ou alguém toma aqui alguma decisão, uma escolha achando que vai ser pior. Eu sei que vai ser pior e eu vou tomar essa decisão. É alguém que faz essa escolha? Eu sei que eu vou bater a cabeça, mas eu vou escolher isso aqui. Alguém faz, né? Quer isso? Eu vou bater a cabeça aqui, vai rachar tudo, mas eu vou ficar legal. Né? Alguém faz isso? Fala, não, porque acha que vai tomar e vai ser tudo certo. Não é isso? Né? Por quê? Porque o ser humano, ele cuida dos seus próprios interesses. Então, uma coisa que o ser humano faz é ter certeza do que ele quer. Mas, como ele é volúvel, agora ele quer, agora ele não quer, agora quer, não quer? Né? Então, às vezes, é um problema você ir porque você queria, mas você fala assim, mas não foi do jeito que estava pensando. É que nem alguém chega aí para a praia. Eu quero morar na praia. Aí fala assim, depois eu quero sair da praia. Por quê? Porque na praia tem mar. Mas eu não entendi. Eu não gosto de água salgada. Eu não gosto de água salgada, mas e a da areia? Também não gosto da areia. Mas estou entendendo. Você quis ir para a praia, mas você não gosta da água salgada e nem da areia. Né? Que escolha foi essa, né? Não, mas é bonito. É bonito, mas eu não gosto de ir para a praia, né? Então, às vezes a gente toma decisões impulsionadas por um sentimento que depois, né, se torna difíceis de corrigir. Difíceis para Deus? É difícil para Deus mudar a nossa vida? Não. É fácil. É difícil para quem? Para nós mesmos. É difícil para nós mesmos. E quando nós tomamos a atitude, né, de voltar para Deus, nem sempre a gente volta radiante. Né? Olha só o que aconteceu com Noemi. No verso 18, capítulo 1, verso 18. Vendo, pois, Noemi que tudo que estava resolvido, ela estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela dizia, não me chames mais Noemi, me chame de Mara, porque grande amargura tem me dado o Senhor Todo-Poderoso. Olha só, ela tomou a decisão certa, mas na hora que ela voltou, o coração dela estava bom? Não, estava amargo. Né? Então, a amargura do sofrimento, né, mesmo na hora que a gente começa a voltar o caminho, né, a dificuldade das atitudes que nós tomamos, ela pode trazer uma amargura. Então, você volta para Deus, mas o coração está o quê? Está amargurado. E aqui ela está amargurada com o quê? Com Deus. Foi Deus que mandou ela ir para aquela cidade, para aquele outro país? Não. Foi o marido dela que tomou aquela decisão. E as coisas que os filhos dela fizeram, as escolhas que os filhos fizeram, foi Deus que deu o direcionamento? Não. Mas o que acontece com o nosso coração? A gente fica amargurado com Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Né? E isso são coisas interessantes, assim, né, tristes, né, que
Nós fazemos aquilo que nós queremos, tomamos as decisões que nós queremos, mas depois que dá tudo errado, a gente culpa quem? A gente culpa a Deus. Ah, Deus poderia ter impedido. Por que que Deus não me impediu de ir? Ou por que que Deus não impediu isso? Nós queremos que Deus nos dê liberdade. Nós queremos que Deus nos dê paz. Nós queremos ter total independência para fazer e decidir as coisas. Mas quando dá errado, a gente culpa a Deus. O ser humano culpa a Deus. Hoje há muitas guerras no mundo. Não sei se você já ouviu, mas aí fala assim, mas por que que Deus está permitindo? As pessoas estão se odiando, buscando o seu próprio interesse, matando, querendo dominar sobre outros povos, sobre a riqueza, sobre várias situações. Aí a gente fala assim, não, Deus que é o culpado. Isso é amargura. Isso é amargura do nosso coração. Consegue perceber? Então, qual que é a cura para a amargura? É continuar ouvindo o Senhor e vendo aquilo que Deus faz na nossa vida. Amém? Boaz era o resgatador. Noemi voltou e lembrou da palavra do Senhor. A lei do Senhor prevê que se um homem morresse sem deixar descendente, então o seu irmão ou seu parente assumiria as viúvas, que não geraram filhos. As viúvas que não geraram filhos teriam a oportunidade de ser resgatadas e casar novamente com um parente para suscitar um filho. Então, pela palavra do Senhor, havia um resgate para Ruth. Amém? Então, Noemi, ela tinha gerado filhos, mas Ruth não. Então, um resgate para Ruth aconteceria. E esse resgatador Boaz, você lendo o livro todo, você vai ver isso, ele cumpriu a palavra do Senhor, isso está em Ruth 3, verso 10, ele disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após os jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, Ruth voltou ali para a cidade, estava com o povo de Israel, mas ela foi buscar, conforme a palavra do Senhor, quem era o resgatador, que foi o conselho que Noemi deu. E assim, ela não foi atrás de jovens mais fortes, ou quer pobres, quer ricos, mas buscou o conselho de Deus. E assim, Boaz resgatou. E seguindo todo o texto, a gente vê no capítulo 4 que ele casou com Ruth. E a descendência de Ruth, o filho é Obed, e Obed foi avô de Davi. Olha só a importância do resgate e da palavra do Senhor. Ou seja, voltar à casa do pão. Por isso Jesus, o Filho de Deus, ele nasceu em Belém. Amém? Porque é a casa do pão. Amém? E ela volta dela, quando a
Ruth ia voltar para Noemi, né, ouvir todo aquilo que Boaz disse. Boaz deu para ela um presente. Verso 16, capítulo 3, verso 16. E em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como se passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Né? Então, olha só, levou o pão, a cevada, porque eles saíram, né, de Belém porque não tinha pão. Né? E aqui ele deu um presente, uma quantidade enorme de medidas, para que ela tivesse a segurança também de pão. Né? Boaz ia casar com Ruth, mas ele garantiu que Noemi teria todo o cuidado, todo o alimento necessário. Amém? Ou seja, ela também seria suprida de pão. Né? Então, há uma coisa certa: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, todo o alimento que nós precisamos, primeiro vem da palavra de Deus. Amém? Né? Por isso, nós podemos ter a confiança, a certeza que Deus está conosco. Né? E que há um resgate para nós quando nós tomamos decisões erradas. Né? Tem muitas pessoas que se afundam num problema e dizem: agora eu enchi minha vida de decisões erradas e agora não tem mais jeito. Tem jeito ou não tem jeito? Tem jeito. Para Deus, alguma coisa impossível? Não. Todas as coisas para Deus são possíveis. Né? Nós temos muitas vezes dificultado o nosso caminho. Por quê? Quanto mais coisas erradas nós fizermos, mais das coisas a gente vai ter que se arrepender e dizer: olha, o caminho que eu trilhei não foi bom. Pensar isso já é muito difícil. Dizer isso também é difícil. Mas, pela força do Espírito Santo, Deus toca no nosso coração e permite que as palavras consigam subir do nosso coração e você poder dizer: eu me arrependo. Né? Nós precisamos, né, de Deus. Né? Por isso que os discípulos dizem: ah, Senhor, aumenta-nos a fé. Né? E a fé que nós precisamos ter é de dizer que todo o poder pertence ao Senhor, que Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é o nosso resgatador. Então, todo o caminho que nós passamos, há um resgate para nós. Há um resgate porque o pão vivo que desceu do céu, Ele preparou essas coisas. Uma grande vitória. Jesus, Ele pregando para uma multidão. E o que aconteceu? Ele multiplicou os pães e os peixes. Né? E ali na multiplicação, João 6, verso 11, diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse aos seus discípulos: recolheis os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram
aos que haviam comido. 12 cestos foram o que sobraram. Um cesto para cada mês do ano, né? Um cesto para cada tribo de Israel, né? Então só tinha 5 pães de cevada. Mas o pão de cevada, ele simboliza o quê? A espada para o nosso inimigo, né? Ou seja, aqui nós vamos ter a vitória contra o nosso inimigo. Mas simboliza o alimento para a nossa alma, né? Para você voltar à palavra, ao primeiro amor. Amém? Né? E essa multiplicação é que vai dar a fartura, né? Então, havia ali, os discípulos estavam angustiados. Por quê? Porque era uma grande multidão, e uma multidão estava ali, e eles estavam longe, num lugar ermo, e eles não tinham como sustentar. E Jesus ainda disse assim, ó, dai a eles o que comer. Ai, ai, ai. O que vocês têm aí? Aí eles falaram assim, olha, nem 200 denários daria para comprar pão, né? E nenhum lugar teria a quantidade de pães suficientemente prontos para comprarmos e para trazermos e fazer. Ou seja, não dava. Nem se tivesse recursos, não dava. Né? E quantas vezes a gente tem uma situação que a gente chega e fala assim, olha, nem se tivesse dinheiro vai dar para resolver. Né? Por causa do prazo, por causa do tempo, por causa da circunstância, por causa de aprovação. Tem uma circunstância que a gente diz, olha, nem se tivesse dinheiro. Né? Mas para Deus há alguma coisa impossível? Não. Né? Mas Jesus, ele disse, o que vocês têm aí? E aí, né, André disse, olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Né? Então, quantas vezes a gente tem aquilo que tem na nossa mão e a gente diz, o que eu tenho não vai dar. O que eu tenho é insuficiente. Né? E muitas vezes na nossa luta, na nossa dificuldade, nós olhamos para nós mesmos, mas nós temos que olhar para onde? Para Deus. Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar. Né? E aí, realmente seguir o caminho, confiar em Deus, fazer aquilo que é mais importante. Levar, né? E assim levaram, né, aquele jovem que estava ali, ele levou o seu lanchinho, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era um rapaz que levou, pensando em dar aos discípulos, talvez, né? Compartilhar aos discípulos que também estavam sem comer. Talvez 5 pães e 2 peixinhos desse ali para os discípulos. Né? Talvez para alguns que estivessem com muita fome, talvez não fosse suficiente. Mas Jesus queria alimentar todos. Jesus quer alimentar todos. Todos os que estão aos pés do Senhor, a multidão toda completa, todas as famílias, todas as pessoas que estavam ali ouvindo as palavras de Deus, foram satisfeitos pela sua bondade. Né? Essa é a nossa certeza, de estar aos pés do Senhor. Podemos estar num deserto, podemos estar num lugar ermo, podemos estar num lugar onde não há pão, mas nós temos a certeza que o pão vivo que desceu do céu trará provisão para nós. É o Deus da provisão. Nós cremos no Deus da provisão. Amém? Aplauda o Senhor.